Oi meninas, mais uma MVTV. Eu sei que eu tô devendo muitas MVTV pra vocês, eu tô com muitas ideias, mas eu já expliquei na última MVTV que eu tô num ano de término de faculdade, de monografia, de psicologia, então tá bem difícil. Mas vamos ao que interessa. A MVTV de hoje é especial pra dar parabéns e comemorar o aniversário de 2 anos do blog da Dani Salvador, minha amiga blogueira, que fez, assim, que eu conheci no ano passado, a gente se viu poucas vezes, mas se tornou uma pessoa próxima e fez agora um ensaio fotográfico com a equipe MV. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora e trabalho com a minha irmã gêmea. A gente tem uma fanpage que chama maquiagemvicia.com no Facebook, onde a gente divulga os nossos trabalhos com ensaio fotográfico. A minha irmã, ela é designer de moda, formada pela Faculdade de Science Ticket, e nós duas trabalhamos juntas fazendo um trabalho de ensaio fotográfico com maquiagem, produção de moda, e ela também fotografa. Mas hoje, voltando ao que interessa, eu vim fazer uma maquiagem de comemoração para os 2 anos do blog da Dani, minha amiga. E a gente teve a ideia de fazer, como ela fez esse ensaio fotográfico comigo, com a Camila, a gente teve a ideia de fazer uma maquiagem que todo mundo amou, que foi essa maquiagem que eu fiz, foi a segunda maquiagem que eu fiz nela no ensaio que ela fez com a gente. Então é isso, continuem assistindo, que vocês vão aprender a fazer essa maquiagem com muito brilho, e esse batom maravilhoso que eu fiz na Dani e que as leitoras dela adoraram, e que eu acho que vocês vão gostar de aprender a fazer também. Beijinho, até daqui a pouco. Então vamos começar. Como eu já falei, essa maquiagem foi a maquiagem que eu fiz na Dani, no ensaio que ela fez com a equipe MV pra fazer os looks do dia do blog dela. E aí, como é em comemoração do aniversário do blog, a gente resolveu que faria a mesma maquiagem pro tutorial de presente pro blog Dani Salvador. Então vamos começar. Eu geralmente começo aplicando uma sombra marrom avermelhada que geralmente é a Cinnabar da Mary Kay, mas eu descobri depois esse blush da Benefit, que é um bronzer na verdade, que funciona super bem para marcar o côncavo, então eu comecei a usar ele. Eu misturo um pouquinho de outras sombras também. Então eu vou começar com esse pincel 217 da Emily Makeup, minha mão tá suja de base, com um pouquinho desse bronzer da Benefit no côncavo e canto externo pra marcar o contorno do olho. Vamos para a segunda parte. Eu peguei esse pincelzinho da Sigma, que é o E30, eu acho que... não é, ele ainda tem esse nome. Que é um pincel ponta de lápis. Ups, assim. E peguei da paleta da Catherine Hill esse tom de marrom aqui bem escuro. E marquei o V aqui do canto.
Depois eu peguei a sombra Fantasma da Chanel. E é que é essa branquinha com brilhos. Ou melhor, ela é uma branca totalmente brilhosa, assim, não é nem com brilhos, ela é puro brilho. Eu peguei com o dedo mesmo, porque eu prefiro aplicar essas sombras com o dedo. Ela é uma sombra teoricamente cremosa, mas quando você aplica ela fica mais parecida com um pó, só que com uma consistência diferente, assim. Eu apliquei do canto interno até mais ou menos se misturando com esse marrom aqui, sem chegar totalmente no canto externo. É uma maquiagem elaborada, tem muitos produtos, mas você vai colocando assim e acaba sendo simples. Depois eu peguei o lápis preto da MAC, o Smolder, que é um lápis bem pretão, que eu tô adorando e bem macio também. Assim, aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar o nome. Aqui. Acho que dá. E peguei o lápis. Ah, que ótimo. E fui traçando. Eu peguei o lápis e fui traçando como se fosse um delineador. Sem me preocupar muito com a perfeição do traço. Depois na linha d'água. Eu gosto de dar várias camadas para poder pigmentar bem o olho. Depois disso, eu peguei o pincelzinho da Sigma de novo, voltei no marrom mais escuro e vim aqui reforçando o V do canto externo e também esfumando um pouco esse traço. Voltei com a sombra da Chanel só um pouquinho aqui. E depois peguei também da paleta da Catherine Hill esse pretinho aqui com o pincel E45 da Sigma. Que é como se fosse uma mistura do pincel de esfumar com ponta de lápis, porque ele é gordinho, mas ele também é pontudinho, assim. E peguei um pouquinho daquele preto, bem pouquinho, só pra esfumar aqui, como se fosse um C, não um V. Assim, de leve. Pra finalizar, eu peguei o glitter da MAC, que é um orvelho, assim. E peguei um pouco demais. Passei por cima da sombra da Chanel. Ele é um glitter micro refinado, assim, ele é bem... uma partícula bem fininha. Então, às vezes, quando você aplica, ele fica até parecendo uma sombra, ele não é um glitter de carnaval, assim. Apesar de ser muito brilho, ele não adiciona tanta textura, assim. Então, se você usar ele molhado, ele parece até uma sombra, não fica parecendo glitter. E depois, eu apliquei a máscara de cílios, a The Falsies da Maybelline. Bom, voltei. Manchei a testa de sombra. Por último, eu usei
o pigmento Vanilla da MAC. Com o Vanilla, eu iluminei aqui embaixo da sobrancelha. E depois, um pouquinho mais do bronzer da Benefit, só pra dar uma espalhada assim, não deixar marcado. Ah, eu vou limpar aqui embaixo, desse lado eu já limpei, pra fazer o esfumado embaixo, que eu já fiz nesse olho e fiz na Dani também. Aqui já ficou um pouquinho por causa do lápis, que eu passei um pouco mais intenso, mas na Dani eu passei sombra, então eu vou passar sombra agora de novo. Vamos lá, já volto. Pra fazer esse esfumadinho embaixo, eu usei uma misturinha de duas sombras, que foi esse marrom mais escuro e o marrom avermelhado da paleta da Catherine Hill. Agora eu vou reforçar só um pouquinho o canto externo, porque no olho que eu fiz na Dani, esse canto externo ficou bem escuro. Porque eu já tinha feito uma maquiagem antes, com o canto externo bem escuro. E aí quando eu fiz essa segunda, ficou mais forte ainda. Bom, eu terminei de corrigir a pele, mas resolvi fazer o resto com vocês, pra vocês verem tudo que eu usei na maquiagem da Dani. Eu usei na Dani, se eu não me engano, porque já faz um tempinho e eu acredito que tenha sido esse, o blush Mocha da MAC, que veio nessa paletinha de Natal de uns 2 anos atrás deles. Com o pincel também do kit que eu comprei na Adri de réplicas da MAC, 168 da MAC. Eu tô com umas manchinhas no rosto e o blush pode deixá-las mais fortes, depois eu corrijo. Na Dani, eu também usei, porque ela gosta de usar o contorno que eu fiz com o bronzer da Chanel, o em creme, que é o Soleil Tan Chanel. Mas eu não vou usar em mim, porque eu não curto muito fazer contorno. E na Dani fica muito bonito, mas eu que tenho manchinhas na pele, evito de usar muita coisa no rosto, aqui nessa região, para não piorar minha alergia à maquiagem e, portanto, não me dar mais manchas. O batom que eu usei na Dani, só pra mostrar pra vocês, esse foi o bronzer que eu usei pra fazer o contorno da maquiagem da Dani, que é, o contorno é quando você marca aqui essa região. É um bronzer cremoso, lindo, maravilhoso, cheiroso. Ele é assim, um pote gordinho assim. E ele é um marrom clarinho, tipo o bronzer da Benefit. Só que ele tem um toquezinho dourado e ele é bem cremoso. Você pode ir construindo a cor, assim. O que é ótimo, porque o da Benefit ele pigmenta muito, assim, logo de cara. O batom que eu usei na Dani, ele é um rosa roxo, assim. Bem bonito e super diferente. Eu conheço 3 batons com essa cor, que é os outros 2 lembram essa cor, que é o Adorada Mate, da Contem Grama, o Yambo, que se eu não me engano é esse o nome da Tracta que a Dani usou, e esse Up the Amp da MAC. Como eu já falei antes, eu raspo o batom porque eu uso meus batons para trabalhar. Então, e depois eu higienizo a espátula. Essa espátula que eu comprei, eu não comprei num lugar específico para maquiadores, eu comprei numa perfumaria, mas me venderam como espátula para creme. Mas é a espátula que a maioria dos maquiadores usa para raspar batom e produtos cremosos. Mas existe, por exemplo, no site da Catherine Hill, se eu não me engano, tem dessa espátula para vender, junto com a paletinha específica para maquiador.
fosco. Então, geralmente quando eu uso esse batom ou qualquer outro batom que tenha um pouquinho de brilho, eu uso um papelzinho depois pra tirar um pouco do brilho. Mas, foi basicamente isso que eu fiz na maquiagem da Dani. Deixa eu chegar com a câmera. Foi isso que foi feito na maquiagem da Dani. Esse olho marrom com um pouco de preto e mistura de brilhos, assim. E eu queria, mais uma vez, dar parabéns para a Dani pelo trabalho que ela tá fazendo, pelo blog dela, que ela continue muitos e muitos anos, se ela desejar e se ela ver que é o melhor para ela, fazendo esse blog, fazendo esse trabalho. E foi e está sendo muito bom, muito legal fazer parte disso. Feliz aniversário, Dani, pro seu blog, que Deus abençoe muito você. E todo sucesso pra você. Um beijo da equipe MV. Um beijo pra vocês que estão assistindo também, que são da fanpage da MV e não da Dani. Essa foi uma maquiagem VC TV especial, mas eu espero gravar outras. Eu sei que eu sempre prometo e eu nunca volto, mas é porque eu tô num ano muito difícil, como eu já expliquei. Mas vamos tentar, vamos ver. Eu tô com muitas ideias de MVTV nova. E então, até a próxima, que eu não sei quando vai ser.